Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Coffee Land. Nós temos um encontro hoje, eu, você, café e gente que sabe muito. Hoje a gente que sabe muito é a minha amiga Clarice Staub-Lenin. Ela é fonoaudióloga e vai tirar umas dúvidas muito importantes aqui sobre a linguagem da criança. A Clarice, então, ela é fonoaudióloga formada pelo IPA, e atua atualmente ficou ótimo, né? Mas atua, então, como fonoaudióloga clínica escolar na URGS, né? Faz um trabalho belíssimo lá junto ao Colégio de Aplicação. É minha parceira no nosso grupo de extensão A Letra, né? Então, trabalhamos juntas há muito tempo, né? Tanto no A Letra quanto antes, né? Já vínhamos em conversas, porque temos as duas, então, mestrado e doutorado lá na PUC quando nos conhecemos, né? Então, não é de hoje que eu conheço essa grande fonoaudióloga, pessoa que eu admiro demais, e é por isso que eu trouxe ela para conversar com vocês, porque eu sei que ela sabe muito e que ela vai nos ajudar com algumas respostas a perguntas que eu considerei muito importantes para vocês, papais, mamães, que podem tanto auxiliar o seu filho aí no desenvolvimento da linguagem, quanto resolver algumas dúvidas sobre a sua linguagem, também para professores de educação infantil, que às vezes são os primeiros que vão ficar alerta a alguns sinais importantes sobre esse desenvolvimento. Né, Clarice? Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Aline, por esse amável convite. Para mim sempre é um prazer estar contigo, seja aqui conversando num coffee, seja nas reuniões, seja falando juntas num palco, cantando, né, Aline? A Aline e eu temos uma parceria já também de palestras juntas, né, de aulas, que sempre foi muito afinada, né, Aline? Então, tomara hoje a gente também possa trazer essa sintonia um pouquinho aqui para poder falar com esses pais, professores e o público todo interessado nesse assunto tão importante, que é o desenvolvimento da linguagem infantil e o que o fono faz no meio disso. Uma ressalvinha, assim, eu sou da primeira turma do IPA, então, assim, eu sou histórica, não parece, mas sou. E o meu trabalho na área de fono escolar começou muito cedo, que é uma área um pouquinho desconhecida, então acho até que cabe explicar um pouquinho o que faz um fono escolar. Isso. Porque eu sou fono clínica, ou seja, aquela parte mais conhecida, quando alguém tem já algum problema de fala, de voz, de linguagem, de motricidade oral detectado e necessita do trabalho de um fono. Mas o trabalho escolar, ele acompanha o desenvolvimento das crianças ao longo da sua escolaridade, e o fono está inserido numa equipe ou numa gestão pública, procurando trazer mais soluções, manejos, estratégias, promoção de saúde, da comunicação de todos, da aprendizagem no meio escolar. Então, é uma área que eu prezo muito desde que eu descobri, né? Então, lá desde 93 eu comecei nessa área e sigo até hoje, porque é um prazer muito grande a gente poder chegar antes de algum problema se instalar ou ajudar também nesse processo de aprendizagem de uma criança que tem uma dificuldade de linguagem, apoiando os professores, né, as famílias. Então, é esse o papel. Esse aí, né? Eu vou aproveitar essa fala inicial da Clarice, né, que é da primeira turma do IPA, para fazer um momento prestar uma homenagem, né, de luto para um amigo nosso, um amicíssimo nosso, que também se formou na primeira turma do IPA, também era fonoaudiólogo, o nosso querido amigo Márcio Opliger Pinto, que faleceu nessa semana. Então, deixo aqui registrado o nosso luto, a nossa tristeza, né? E também o apoio à sua amada família, de quem o Márcio sempre falou com tanto orgulho, né? O Márcio foi uma daquelas pessoas unânimes, todo mundo gostava dele, né? Então, é uma semana um pouco pesada para nós, mas acabou sendo uma semana especial para falar de fonoaudiologia, até para honrar o belíssimo trabalho que o Márcio fez ao longo da sua vida, da sua breve vida, né? O Márcio, então, tinha um doutorado também na PUC, na área da fonética forense, a qual ele se dedicava no Instituto de Criminalística, e também era professor na Faculdade de Fátima, lá de Caxias. Então, os meus sentimentos também aos seus alunos e aos seus colegas da universidade.
O mundo da fonoaudiologia perde muito, o mundo da fonética forense, que já é tão restrito no Brasil, perde ainda mais, porque ele foi pioneiro em alguns trabalhos, né? E também nós ficamos com o coração sentido e muito triste, porque era um amigo muito, muito, muito especial, né? Então, que o Márcio siga a sua jornada aí, com certeza, alegrando os céus, porque sempre foi uma pessoa muito alegre, né? E tudo Clarice, que ele deixou segue com a gente, né, Aline? Ele tinha um grande coração, isso era uma marca do Márcio, né? Uma leveza, uma alegria, um convívio sempre muito, muito gostoso, sempre muito gratificante estar com o Márcio, né? Ele nunca deixava um lugar sem dar um toque de alegria, e é uma marca que ele realmente deixa e que me serve muito de exemplo, né? Que nos serve, né? Exatamente. Então, a Clarice falou um pouquinho sobre o trabalho da fono escolar, né, que é o trabalho que ela desenvolve. Há muitos anos, quando eu escolhi uma faculdade, eu escolhi letras, eu escolhi psicologia, depois a letras, mas porque eu não conhecia a fonoaudiologia. Não é uma faculdade que, na minha época, era muito divulgada. E acredito que até hoje não seja tanto, né, Clarice? Então, quem sabe fala um pouquinho para nós o que é a fonoaudiologia, por que se procura uma fonoaudióloga, que tipo de trabalho uma fonoaudióloga desenvolve, para que tantos pais saibam quando procurar uma fonoaudióloga, como também para as pessoas que se interessam pela área da linguagem, saberem que tem essa profissão maravilhosa que elas também podem procurar. Depois que a gente conhece, a gente se apaixona, sem dúvida. Exatamente. Tu darias uma grande fono, tenho certeza. Então, eu acho que um dos fatores que dificulta assim, esse conhecimento ou reconhecimento maior dessa área é porque ela foi regulamentada nos anos 80. Ela é uma profissão relativamente nova. Quando eu fiz o curso, ela era bem nova ainda. Então, a gente até brincava, que a gente dizia que cursava fonoaudiologia. Todo mundo ficava olhando, fono o quê? Então, o pessoal não sabia do que se tratava. Tanto que eu sou publicitária. Eu fiz a publicidade, depois fiz fono, porque eu também conheci tardiamente, e eu pensava também na psicologia e na medicina. Aí que eu conheci a fonoaudiologia, por isso eu sou da primeira turma, estava abrindo em Porto Alegre. E o fonoaudiólogo, e hoje já há uma grande evolução, tanto em termos assim das áreas da profissão, quanto das especialidades, das pós-graduações, que antes eram bastante restritas. A gente tinha que pegar muito emprestado os conhecimentos das outras áreas. Tanto que eu fui para linguística, por exemplo, e várias fonos. Eu segui a professora Ana Paula Ramos, por exemplo, né? Que tinha feito a linguística. Eu admirava muito o trabalho dela e achei que ali também seria o meu lugar, porque eu adoro linguagem, né? E tudo que diz respeito a isso. Não foi à toa que eu fiz publicidade antes, a comunicação, eu já buscava muito, né? Aí, quando eu entrei no curso, eu descobri muitas das áreas que a fono podia se dedicar e todas são belíssimas e importantes para que a gente chegue num auxílio melhor a um outro ser humano pela sua comunicação. Então, o fono trabalha desde bebês até idosos. Isso já é uma primeira coisa muito interessante da fono. No caso com bebês, já se pode trabalhar desde a questão da sucção, dos problemas de deglutição, quando a criança aspira leite, né? Então, por diversas questões de nascimento congênitas, prematuridade, com crianças, a gente cedo trabalha porque é a época áurea do desenvolvimento da linguagem oral. Então, a gente é muito necessário, nesse momento, de estar de olho ali no que está acontecendo, se o desenvolvimento está bem, porque a linguagem reflete todas as variantes do desenvolvimento, na verdade, né? Então, culmina num desenvolvimento adequado ou não. A audição é outro aspecto que o fono trabalha também, então a pesquisa dos limiares da audição, da qualidade da audição, daquilo que a gente chama de processamento auditivo, ou seja, como é que entra o som aqui, a informação, como é que circula e eu integro tudo isso no meu cérebro, e que resposta eu dou a isso. Então, essa é uma outra área, que é o processamento. Existe toda a parte de motricidade oral, relacionada à musculatura da face, posição da língua, deglutição, respiração, com a estrutura toda óssea, os dentes, tudo que nós temos. A voz, que é uma área belíssima, foi uma das áreas que eu me dediquei muito
logo que eu me formei, e até hoje me dedico de certa forma, ainda que a linguagem e a alfabetização hoje sejam a minha ênfase. Mas a voz, eu até fui professora no IPA um pouquinho depois que eu me formei nessa área, justamente. Eu fiz muitos cursos. Então, a gente tem, assim, tanto uma área mais de patologias da voz, para as pessoas que falam muito, ficam roucas, têm lesões nas pregas vocais, quanto em toda a parte de estética vocal. Então, alguém que fala em rádio, em televisão, alguém que dê palestras, políticos, toda essa turma que usa muito a comunicação para um aperfeiçoamento nesse âmbito. Deixa eu pensar nas outras áreas que possam ter faltado. Bom, hoje a Fono também se dedica à área neuropsicológica cada vez mais, a parte de idosos, como eu falei antes, né, com várias questões das doenças do idoso também, Parkinson, Alzheimer, as demências, as questões de memória que a gente pode trabalhar junto. Sim. Fono empresarial, tem a fono escolar, que nem eu citei antes, não preciso repetir agora, né? Então, a gente, assim, tem um universo todo. Então, hoje a fono hospitalar, hoje a fono já é bem mais conhecida, até porque em hospitais entrou bem mais, né? Agora, em termos, assim, de locais que empregam, ainda são raros, né? A gente tem concursos públicos, então, tanto para a área de educação quanto de saúde mais hospitalar, atendimento em prefeituras, mas, assim, no mais, é uma área mais autônoma, da gente estabelecer consultório, né, ser um autônomo mesmo, ou trabalhar em clínica com outros profissionais juntos. Muito bem. Bom, Clarice, o foco do LEN são crianças, né? Então, conta para nós, assim, quais são os problemas de linguagem. Então, o Fono está sempre mais ligado às questões de saúde, né? Os problemas de linguagem mais comuns na infância, aqui mais com esse objetivo, assim, de os pais conseguirem já lançar um olhar, né? Pelo menos para entender, acho que preciso de uma fonoaudióloga, acho que seria interessante fazer uma consulta, né? Quais seriam os problemas mais comuns, então, para os pais ficarem ligadinhos e as profs também? Certíssimo. Bem, creio que o mais conhecido de todos os problemas seriam aquilo que se chamava de dislalia, e hoje a gente chama também de desvio fonológico, que é quando a criança omite ou troca sons na sua fala, né? Então, aquele conjunto de sons que a gente usa para se comunicar, lá pelas tantas ela faz uns erros no sistema, né? Tentando acertar, ela não consegue ainda dizer aquele som, não tem o registro daquele som, então ela troca. O famoso, por exemplo, os famosos cebolinha, né? Que todo mundo chama, entre aspas. Então, falar o calo, a parede, a polta, né? O plego ou o pego. Então, esse tipo de ausência ou troca de sons. Esse é um dos problemas mais comuns, eu diria. Mas, junto a esses, nós temos outros um pouquinho mais contundentes, digamos assim. Isso, claro, só vou deixar claro, né? Essas trocas têm um período em que elas acontecem, digamos assim, sem serem problemas, né? Só para os pais não saírem procurando... Ótimo tu pontuares isso, sem dúvida nenhuma. Digamos assim, desse momento de aquisição é que os pais precisariam se preocupar, né? Então, dentro do processo de aquisição normal, a gente espera que ali em torno de, depois de 1 ano de idade, mas até 1 ano e 10, mais ou menos, a criança, de fato, tenha as suas primeiras palavras pronunciadas. E estas virão ainda com trocas ao natural, porque uma criança dificilmente vai começar a falar dizendo um R, por exemplo, ou uma palavra um pouquinho maior que nem cenoura, já dizer a palavra completa com tudo. Não é assim, tanto que costumam começar com mamã, papá, bobó ou vovó, a bola, a boa, né, que elas falam. Então, elas tentam ir adaptando aquilo que elas ouvem àquela condição que elas têm para pronúncia e tudo aquilo que elas já registraram aqui dentro. E à medida que elas vão ouvindo, conversando com seus cuidadores, com seus pais, elas vão ampliando esse leque de sons, essa experimentação. Portanto, é muito importante que a criança veja o rosto de quem está falando. Isso é muito importante para professores e para pais, porque senão a criança só enxerga o queixo se mexendo quando ela está lá embaixo e a gente aqui em cima. Então, aquilo da gente falar na mesma altura da criança, a gente se abaixar, ou estar sentado numa mesinha na mesma altura,
é super importante, porque é aí que ela vai se guiar com aquilo que ela está ouvindo, com aquilo que ela está vendo, para encontrar o caminho desses sons, dessas palavras. À Boa. medida que a criança desenvolve um sistema fonológico, que daí é esse conjunto de sons, e eles têm características próprias, um vem com sopro, outros são tipo explosão, outros são feitos no fundo da boca, outros são mais arranhados, cada som tem a sua característica, e um conjunto dos sons tem essas características. Então, muitas vezes, uns se diferenciam dos outros por muito pouco. Por exemplo, se a gente for tentar fazer um e um, são poucas as diferenças. É importante que a gente observe isso. Tanto que, qual é uma das trocas que é muito comum de uma criança fazer? Sinelo, zanela, ou ao contrário, chapo, porque são sons próximos. Então, a criança tenta acertar e usa o som, produz o som mais próximo possível daquilo que ela ouve. Né? Então, até cerca assim, de 3 anos, a gente espera que as crianças estejam formando frases. Elas vão daquela palavra sozinha, juntam 2 palavrinhas, cá o papai é o carro do papai, por exemplo, né? Até que elas começam a juntar um pouquinho mais. Daqui a pouco já é o carro do papai, o cachorro veio, né? Então, elas começam, claro, não tão completo, muitas vezes, dando lugar para ter essas trocas, que são normais, mas isso acontece até cerca de 3 anos, a criança deve estar fazendo frases, isso é uma coisa importante. Frases simples, mas conseguindo se comunicar, ouvir o que está sendo dito a ela, conseguir responder. Isso é importante, são sinais de saúde da linguagem. Que outros temas, Clarice, que são comuns assim que a gente pode prestar atenção? Então, assim, até os 4 anos de idade, esse conjunto de sons bem colocados nas palavras deve estar praticamente pronto, tá? Exceção feita ao sonzinho mais complicado que a gente tem de adquirir, que é aquele R que treme a ponta da língua no céu da boca, que é o ar. Ele é rapidinho. A pontinha da língua tem que estar bastante ágil, forte, portanto, cuidem da alimentação dos seus pequenos, façam mastigar, cuidem a respiração para o linguão não ficar sempre lá embaixo. Tudo isso é importante para que a criança consiga também executar bem a produção, a articulação desse som. Então, aí agora sobre alimentação, daí vocês voltam lá para o Land da nutricionista Claudine, assistam aquele, foi volta ou assistam ótimo, depois. isso Tudo mesmo, deve ter toques maravilhosos. Tá, Tudo então assim, pelos 3 anos e meio, 4, a criança deve conseguir se comunicar. Se ninguém entende nada do que a criança diz, é hora de ver, sim, um fonoaudiólogo, investigar o que possa estar acontecendo, mesmo que seja precoce. Isso não quer dizer que a criança vai ter que ter um atendimento, um tratamento, mas a gente tem que ver o que pode estar por trás disso, para a gente auxiliar essa criança. Por quê? Como é que a gente evolui na linguagem? Conversando. E se ninguém entende a criança, e isso é muito comum na escola, na própria família, a criança diz uma coisa, ninguém entendeu, todo mundo diz, aham, e ninguém mais consegue pegar aquilo que a criança disse e transformar em algo produtivo no diálogo. Então, a criança acaba não evoluindo, ela vai estacionando, e aí sim vira uma bola de neve e vai piorando cada vez mais a sua situação. Até os 5 anos de idade, todos os sons, inclusive assim, inclusive nas posições mais difíceis, que é do encontro das consoantes, que é o prato, preto, branco, fraco, devem estar adquiridos, certo? Isso é importante por quê? Porque a partir daí a criança vai estar prontinha para escrever, se é que já não está escrevendo, dependendo do desenvolvimento de linguagem que ela está, dependendo do grau de reflexão que ela já tem sobre a linguagem, o quanto ela presta atenção e reconhece semelhanças, diferenças entre sons, ela vai começando a tentar escrever, a tentar ler, e ela se baseia em quê no primeiro momento? Na sua oralidade, naquilo que ela já produz, é a linguagem que ela conhece essa. Escrita é diferente, sem dúvida, a gente sabe que é, mas a base é a mesma. Então, se a criança deixa isso sem um cuidado, sem um tratamento para melhorar neste momento certo de desenvolvimento, os prejuízos podem ser grandes depois, porque isso denota, sim, alguma imaturidade da criança. E aí vem o lado da pesquisa que tem que ser feita.
Às vezes, nós temos alguma questão neurológica por trás de algum problema de fala da criança, algum problema de linguagem. Às vezes, não é só a troca de som, é uma criança que não consegue desenvolver frases, que não consegue reter nomes de coisas do ambiente, cores, objetos. É uma criança que, se tiver que dizer o nome de alguma coisa, ela demora, ela é mais lenta, não consegue ter um uso adequado da linguagem. Então, vários níveis da linguagem podem estar envolvidos. Essa avaliação, o fono tem que fazer também. A gente tende a querer ver muito só o som. Não, não é só o som, tem muito mais nesse mundo da linguagem. E aí, por isso, uma observação e uma avaliação mais especializada torna-se importante para a gente tentar situar, inclusive, que outras avaliações precisam ser feitas. Existem as questões auditivas, que podem passar desapercebidas, porque muitas vezes são sutis. É uma criança que tem quadros parecidos com as otites médias, porém sem febre, sem dor, mas o ouvidinho lá entupido, o ouvido com a pressão super negativa, com aquela sensação assim do ouvido fechado. Quem estiver ouvindo, fecha as orelhas, pode ter ideia de como é que a criança está ouvindo. Até essa idade dos 6, 7 anos, quando eu trabalhava numa outra escola que nós fazíamos avaliações auditivas todos os anos, por 10 anos, cerca de 20 a 30% das crianças eram encaminhadas para otorrino ou para o pediatra para avaliar questões auditivas, relacionadas ao ouvido médio normalmente. Normalmente não era algo assim, central, aquela criança que já nasce com uma perda auditiva importante, né? Mas isso atrapalha, porque um pouquinho que a gente perca, aqueles sons que são parecidos, a criança não sabe a diferença. Então, ela os guarda dessa forma parecida. E na hora que ela vai escrever e tem que procurar qual é o som dessa letra, ela não encontra. E depois geram-se muitas confusões na hora dessa aprendizagem. Então, a gente tem que estar atento, não só como a criança fala, mas também como a criança compreende. A gente também tem essa tendência, ela não está falando. Ok, então vamos parar e vamos ver como é que ela está compreendendo. Porque tem crianças que só não estão falando tudo, mas parece que estão. Elas estão se comunicando ao modo delas, porque elas têm uma boa compreensão, conseguem brincar muito bem. O brincar é um outro sinal de como é que está a riqueza simbólica de uma criança. Brincar é o melhor exercício que a gente pode proporcionar a uma criança, sem dúvida nenhuma. Então, se ela brinca, se ela faz de conta que aquele bloquinho, um caquinho, que ela pega aquelas bonecas, faz as festinhas, faz comidinha, pega as folhinhas, esmaga, faz a comidinha. Relembrando a minha infância, claro, né? Muita comidinha de folhinha eu fiz. Então, mas este brincar rico, ele é muito importante. Uma criança com um brincar pobre, acendem-se as luzinhas. O que está acontecendo com essa criança? Uma criança com olhar mortinho, que não se interessa por nada, que é passiva, que parece não estar olhando para ninguém. É uma criança que precisa de mais avaliações além do fono. Importante sempre, se a pessoa tem um pediatra de confiança, conversar com o médico pediatra também. O fono vai conversar, evidentemente, com todos os profissionais que estão envolvidos. Aí a gente não é só uma pessoa que dá diagnósticos, que pensa sozinho, a gente se reúne, troca ideias, esse é o ideal, pelo menos, para a gente chegar num consenso. E tem questões onde perpassa o emocional ali, onde perpassa o psicológico. Então, e eu não gostaria de ficar culpabilizando os pais, porque esse é um dos papéis da gente. Os pais, normalmente, estão procurando dar o seu melhor. Né? Fazer o melhor pelo seu filho dentro daquilo que eles aprenderam dos seus pais, das suas famílias, das suas experiências, dos medos que eles têm de serem pai e mãe, e ali estão procurando dar o seu melhor. Mas muitas vezes tem pais que não conseguem ver um filho crescer, por exemplo. Inúmeras vezes chega no consultório esse tipo de questão. Aí tem um dedo envolvido, tem um bico, tem uma mamadeira que persiste. Aquele nenê que insiste em ficar ali mais tempo do que o necessário. Um tratamento de dependência maior. Às vezes a criança também está ali tendo problemas para chamar atenção por causa de algum conflito conjugal que às vezes nem a família, nem os pais se deram conta direito. Mas por vezes tem distanciamentos.
Oi, Aline. As crianças são bem perceptivas, né? Muito, as crianças são umas anteninhas, né? Então, o que eu quero dizer é que as variáveis são muitas, não tem uma que determine. Muitas vezes é a ansiedade dos pais, tá, mas qual é a causa? Às vezes a gente até consegue localizar esses fatores, persistência de otites, alguma coisa assim, mas quando tange esse lado emocional, esse lado mais psicológico, a gente tem que ter muita escuta, as famílias, se colocar muito num papel ali de interlocutor para a gente deixar aquilo fluir, para os próprios pais se darem conta, às vezes, aonde que eles estão Sim. olhando a criança como muito bebê, como muito pequenininho, aonde que eles não estão conseguindo dar o suporte que precisa. Sabes, Aline, que uma das coisas, falam muito das mães, né? Mas hoje nós temos alguns papais que não estão dando o suporte que precisa, sabe? Ou algumas mães que não deixam o pai entrar na relação. Então, tudo isso acontece, né? E o limite e o suporte de uma função paterna forte é muito importante como regra, como lei, como firmeza, segurança para uma criança encarar o mundo. E a linguagem é um mundo a desvendar e que tem regras próprias, a gente não fala de qualquer jeito. Para a gente se comunicar, a gente precisa falar de um jeito que nos entendam efetivamente. Muito bem. Clarice, você foi falando, né, ao longo das principais queixas, né, da infância, você já foi falando alguns sinais a que os pais devem ficar atentos, né? Mas, assim, gostaria que você reforçasse isso, porque eu acho isso super importante, né? Às vezes a criança fica sem o atendimento justamente porque os pais não sabem a que sinais ficar atento. Então, fala um pouquinho para nós, assim, sobre que tipo de comportamento, né, os pais precisam observar na criança para dizer, olha, de repente é preciso, porque aquilo que os pais em geral mais prestam atenção é se a criança fala ou não fala, né? Mas tem Exato, é o que aparece, né? introdução, exatamente, mas tem Exato. coisas que a gente pode prestar a que a gente pode prestar atenção antes ainda, né? Para verificar esse desenvolvimento que daqui a pouco pode impactar na linguagem, tanto oral quanto escrita. Então, fala um pouco para nós desses sinais, desses comportamentos que a gente pode prestar atenção. Bem importante isso, Aline, assim, ó, eu acho que um dos primeiros, sempre que a gente vê uma criança com algum problema de linguagem, a gente precisa pesquisar também, descartar questões orgânicas, né? Então, a gente precisa estar atento, assim, a todo o desenvolvimento. Uma criança que já seja mais lenta em todo o seu desenvolvimento e demore a falar, a começar a emitir as primeiras palavras e parecer desinteressada à linguagem, cedo, ali perto dos 2 anos de idade, é uma criança que merece a nossa atenção para ver o que está acontecendo, né? Porque essa linguagem pode estar junto com outros sintomas, né? Uma criança que pareça não estar ouvindo, que a gente chama, ela demora a atender. Uma criança pequena que sempre está ouvindo do tablet, na TV, algum programinha, e aumenta o volume, parece que não está bom. A gente precisa ficar atento, né? Porque isso pode ser uma questão auditiva, ou a criança sempre está perguntando, hã? Hã? Pede para repetir aquilo que está dito. Então, essas questões auditivas, elas podem ser muito suaves, no sentido, assim como eu falei antes, não dão dor, não dão febre, mas estão ali, são discretas como sintoma, né? E a gente precisa estar atentos a isso. A criança, pelos 3 anos e meio, como eu falei, a gente deve estar conseguindo conversar bem com ela, ela deve estar fazendo as suas frases, contando, com poucos tópicos, mas contando alguma coisa que ela já vivenciou na escolinha, por exemplo, prestando atenção naquilo que é dito para ela, aproveitando aquilo que é dito para ela, ouvindo uma história com determinada atenção, né? Curiosidade é outra coisa importante nesse âmbito da linguagem. A criança tem aquela idade dos porquês, por exemplo, né? Estou vivendo. Começa... Estou vivendo essa fase. Ai, mas ela é ótima, né? E a gente tem que ter muita paciência e responder, né? Então, eu acho um sarro. Às vezes, os meus filhos emendavam uns 10 porquês, né? Daí eu respondia, vinha outro. Mas por que não sei o quê? Olha que grau de investigação, que grau cognitivo maravilhoso que é isso numa criança. Isabela, hoje ele ouve, querida. ele processa e já faz uma nova hipótese para fazer outra pergunta.
né? Então, isso é bárbaro, eles estão montando verdadeiras classes aqui de conceitos na cabecinha Hoje eu deles, disse para a né? Isabela que ela era muito querida. Por que você me acha querida? Que tipo de resposta a gente dá, né? Eu tive que inventar a resposta aí. Ué, tem muitas São coisas para dizer muitos desse querido porquês, da é. Isabela. Mas então, assim, se a criança não passa por esse tipo de momento, não tem curiosidade de linguagem, nunca pergunta o que que é isso, para que que usa, a gente tem que ficar atento, sabe? Então, essas lentidões no desenvolvimento, né? E se é uma criança que está com 4 anos e ainda troca muitos sons, mesmo que a gente consiga entender porque está acostumado, aí o marco da escola também é interessante, porque às vezes a família está acostumada. Sim. Aí, quando a criança ingressa na escola, às vezes vai ser lá pelos 4 anos, 5 alguns, aí eles começam a olhar outras crianças. Ai, todo mundo fala tanto, meu filho não fala. Então, dá aquele baque, né? Que o desenvolvimento estava diferente, porque muitas vezes a criança não... As famílias não conviviam com outras crianças. Sim. Então, só enxergavam o desenvolvimento do seu filho. Especialmente Né? agora na pandemia, né? Que realmente não convivemos com ninguém, Exatamente. né? Neste momento, isso está mais comum ainda. Muitos problemas de fala sendo relatados, até porque a criança não se sente muito desafiada, por esse aspecto que eu falei. A família se acomoda na melhor das intenções, mas entende tudo que a criança diz. Né? E aí a criança acaba não avançando. Agora, quando ela está no outro lugar, com outro adulto, com outras crianças, ela precisa encontrar outras formas de dizer para ser entendida. Então, isso é importante também. A gente não precisa entender tudo que o filho diz, a gente se esforça muito e mostra para o filho que a gente está tentando entender. Mas se aquela palavra está difícil, diz, peraí, eu entendi tal coisa, é isso? Aí tenta me dizer de outro jeito, então. A gente vai ajudando a criança para que a gente efetivamente possa entender e a criança possa reformular aqui dentro. Porque dela rever com atenção as palavras, né? E a Isabela fica bem braba quando a gente não entende ela. Muitas crianças ficam, Aline, e aí E os às pais vezes ela depois até se inibem, aí ele fica muito brabo quando não é entendido, quando a gente tenta corrigir. Os pais dizem muito isso. E, de fato, a gente tem que tentar mais do que corrigir, é tentar entender e voltar com a criança, tentar, no contexto, né? A gente tentar voltar aquela palavra. Sei lá, se ela falou que queria comer uma maçã ao invés de maçã, sabe? Tá, mas então, tu quer que eu descasque a maçã? A gente volta com a palavra. Tu quer maçã descascada? Tu quer maçã partida ou tu quer morder a maçã? A gente volta, a gente vai tentando. A gente mostra que entendeu, mas devolve uma palavrinha certa. Muito bem. Eu acho sempre muito importante falar para os pais que existem diferenças individuais enormes entre as crianças, tá? Então, é claro, a gente sempre compara, né, os nossos filhos com os filhos dos outros. Ai, mas a fulaninha já fala um monte, a minha não fala. A fulaninha já brinca com não sei o quê, o meu ainda não, né? Então, existem diferenças individuais. Isso é muito importante marcar, que estão dentro do que se chama de parâmetro de normalidade, tá? De tipicidade. Mas, por outro lado, né, a gente precisa, em termos de pesquisa, em termos de avaliação, né, para decidir se uma criança tem algum tipo de dificuldade, de transtorno, de distúrbio da linguagem ou não, a gente precisa de marcos, né? Então, Clarice, eu gostaria que você falasse um pouco de marcos importantes da linguagem para que os pais também pudessem ter um parâmetro, gente, tá? É parâmetro, isso não é assim, motivo para vocês ficarem ansiosos, tá? Eu digo por conta própria. Eu mesma, estudiosa da aquisição da linguagem, fiquei ansiosa em relação à fala da Isabela em alguns momentos, tá? Então, isso é normal. Mas o que eu quero aqui que a Clarice nos ajude é pensar em alguns marcos para, quando isso se distanciar muito, a gente poder ficar atento, né? Que é importante também. Bom, acho que a primeira coisa, assim, é observar já desde o bebê o balbucio. Chegou um momentinho que vem. Uma coisa importante, mesmo crianças deficientes auditivas balbuciam. O que vem depois é uma coisa importante, é o que eles vão diversificando esse balbucio. Então, se a criança já não diversifica esse balbucio, é desatenta, dá um barulhão na volta, e a criança não se vira, não presta atenção, a gente já deve fazer exames auditivos. Hoje tem o teste da orelhinha e tal,
mas é importante a gente estar atento a isso, tá? Porque quanto antes a gente age nessa questão, a gente oferece mais recursos para que essa criança possa se desenvolver super bem. A gente tem crianças deficientes auditivas com ótimo desenvolvimento de linguagem, com empregos profissionais ótimos. Então, isso é brilhante. Eu acho que é muito acalentador para o coração a gente saber disso. Mas a gente tem que estar atento e encarar. É que é difícil, ou seja, quando a gente tem um filho pequeno, é difícil a gente querer ver problemas, né? Bem, em torno de um ano, as primeiras palavras, que nem eu falei. Às vezes demora, às vezes a criança ali por 1 ano e 10 seria assim, meio que o limite disso. Demora um pouco, mas daí já começa a falar um monte de palavras juntas. É a típica criança que já compreendia, ou seja, por que a gente compreende antes? A gente está botando os insumos aqui da linguagem, né? A gente está colocando léxico na cabecinha da gente, né? Então, é por aí o marco. Em torno dos 3 anos, a criança deve estar fazendo as suas frases, que nem eu falei antes, desenvolvendo tópicos, conseguindo contar algumas coisas, 3 anos e meio. 3 anos e meio, se ninguém entende a criança, está muito difícil entender. É importante de fazer uma avaliação, não quer dizer que seja terapia, mas é importante avaliar, porque a criança precisa, como é que eu vou dizer assim, continuar sendo estimulada no diálogo, que as pessoas entendam, devolvam, e isso tenha uma troca, para que ela possa avançar na linguagem devidamente. Vários níveis da linguagem estão sendo desenvolvidos nesse momento, como eu falei, além do som, além do fonológico. Toda a estruturação de frases, vocabulário, morfologia, né, Aline? Tem muita coisa aí acontecendo e a criança precisa desse suporte. 5 anos, se a criança não adquiriu todos os sons, vamos ver o que está acontecendo aí. Às vezes uma boa orientação, às vezes um estímulo em casa, às vezes é um degrauzinho que a criança não conseguiu. Tu falaste da Isabela, eu tive filho que com 5 anos ainda faltava o né? Aquele som do carro, que não estava muito legal. Eu tinha um amigo, Rafa, era o Rafael, então às vezes saía aquele afa, e eu digo, então, mas tudo bem. Aí eu brinquei bastante com ele, com o som do leão e não sei o quê. Olha, foi, sabe? Super bem, jamais isso. E registrou bem, tanto que na escrita nunca faltou esse som, se desenvolveu super bem, assim. Então, às vezes, uma orientação, e aí o fono escolar também entra. Como é importante fonos nas escolas de educação infantil. Como é importante. É um momento áureo do desenvolvimento da linguagem. A gente precisa fazer parte de uma equipe para poder colaborar nisso, né? Então, e nas escolas, obviamente... Para as escolas. Viu? Atenção, atenção! Fonos para a educação infantil é o momento mais importante. E eu sou suspeita para falar, é um trabalho que me faz brilhar os olhos, porque é um trabalho cheio de possibilidades, é lindo, mas é importante, sabe? Porque a gente inventa muita coisa, né? Lá na escola a gente não faz terapia, a gente auxilia, né? Então, daqui a pouco a gente faz uma oficina com a turminha, com os professores. Então, nossa, trabalho com poesias, com rimas, com parlendas. Tem muita coisa legal da linguagem viva aí que a gente pode oferecer e pode ajudar as famílias a oferecerem em casa também, né? Mostrar como é que a gente pode fazer isso. Muito bem, então vocês já perceberam, né? Eu botei as anotações no vídeo também para a gente ter esse recurso visual de prestar atenção, gente. Isso é muito, muito importante, prestar atenção a esses marcos, né? Conversar com a criança, como disse a Clarice, e deixar ela responder de volta, né? Porque é aí que a gente vai começando a prestar atenção em sinais que podem nos encaminhar para o trabalho da fonoaudióloga ou do fonoaudiólogo, né? Então, Clarice, quando é importante, então, né, para a gente fechar esse momento, né, em que você já falou sobre o trabalho da fonoaudióloga, dos principais problemas da infância e dos sinais a que a gente tem de prestar atenção, dos marcos, né, em relação a esses sinais também. Quando é importante, então, o pai e a mãe procurarem um atendimento fonoaudiológico ou, então, a escola avisar aos pais que eles devem procurar um atendimento de fonoaudiólogo?
Eu diria que é quando esses marcos, Aline, não estão se concretizando de modo mais eficiente, né? Muitas vezes a gente consegue enxergar também algumas crianças pequenas que parecem assim deslocadas do mundo da linguagem, já bem pequenas, né? Isso às vezes pode ser até um transtorno mais amplo do desenvolvimento. Isso a gente precisa estar atento. Agora está assim uma tendência a considerar tudo autismo, né? Eu acho que isso também cabe uma ressalva. Não Isso vamos já querer diagnosticar, sair antes dizendo que tudo é autismo. Não é bem assim. Podemos ter retardos específicos de linguagem, atrasos, ponto. Então, aí, esses outros comportamentos da criança que vão compor, né? Mas se também for um autismo, que a gente possa ajudar a detectar isso cedo para começar a intervir o quanto antes. Isso. Ou seja, sempre vai ser benéfico para a criança poder ter esse atendimento. Desculpa, Sim. tocou aqui o... Deixa eu desligar. E então, assim, quando então esses marcos que a gente estava falando antes não se concretizam, tá? Nesses momentos-chave do desenvolvimento. Estamos falando aqui mais da primeira infância, falando em ensino infantil, situando mais nessa faixa etária. Não entramos em alfabetização, aprendizagem, que daí já é outro momento também, né, Aline? Faz outra entrevista. Isso acho que merece também, porque também é um momento que suscita, assim, muita ansiedade e dúvidas, né? Sim. E é muito importante que a criança, falando em alfabetização, antes de entrar na escola ainda, né? Se não está legal a linguagem oral, que isso seja tratado, que isso seja bem visto, para que a criança entre com a sua oralidade a pleno vapor, para encarar a alfabetização depois. Porque uma criança que não se organiza bem na sua linguagem oral, nos seus sons, nas suas frases, na sua forma de se comunicar com os demais, não vai fazer isso bem na escrita, né? Clarice, você falou antes em teste da orelhinha, né? Estou pensando aqui nas mamães grávidas que vão procurar aí o curso que nós estamos lançando no LAN também, tá, gurias? As mamães grávidas, né? Onde é que faz o teste da orelhinha? Quem é que nos encaminha para isso? Você pode falar um pouquinho disso para nós? Até onde eu tenho, assim, é a própria maternidade, os próprios hospitais que já encaminham, assim como tem o teste do pezinho, tem o teste da orelhinha, tá? Então, deve ser já indicado no hospital logo de nascença, porque é um teste tipo screening, passa-falha. Então, se falha, depois se combina um retorno mais adiante da criança para poder fazer uma nova testagem um pouquinho mais completa. Não dói nada no nenê, é um teste muito tranquilo, com autoemissões acústicas, onde se coloca assim um aparelhinho, onde chega um som ali, que tem que ter um retorno de captação do nervo auditivo, né? E se isso não é verificado, isso deixa assim, opa, vamos observar mais de perto essa criança, para depois ir podendo fazer testes mais aprofundados. E até quando se pode fazer esse teste? Ai, Aline, agora tu me pegasse, assim, quanto... Não, as autoemissões todo o primeiro ano de vida, todo o período, assim, que o nenê pode ser feito, tá? Mas é importante que seja bem no início ali, para a gente poder agir, né? Falando nisso, assim, uma coisa importante que eu vou dar um toque também, é quanto à amamentação, tanto de mamadeira quanto no peito, para não deitar a criança quando mama, mas sim manter uma posição de 45 graus. Por que isso? Porque existe uma ligação aqui do fundo da boca com o nariz, um canalzinho chamado tuba auditiva, ou, olha que pompa, trompa de Eustáquio, tá? Onde é muito horizontal nesse momento do desenvolvimento. Se a gente olhar o rosto da criança, ele é mais chatinho, né? Ele é mais redondinho, depois a gente vai encompridando, afunilando mais o rosto por causa desse crescimento, e aí esse canal vai ficando mais verticalizado. Mas neste momento é muito horizontal, então aquilo que está na boca corre para a orelha com muita facilidade. Aí podem ocorrer as famosas otites de mamadeira, otites do leite, enfim, tem alguns termos que o pessoal usa. Então, isso é muito importante, até em creches, né? Não deixa a criança deitada tomando uma mamadeira. Se deixar, ponha uma boa quantidade de almofadas, deixar ela bem recostada, para que não vá o leite direto para a boca-orelha. Tá? Ai, Então, que isso é ótima importante. dica essa, Clarice, porque assim tem tanto otite que a gente pode evitar só com esse cuidado, né? Exatamente. Uhum. E Muito. quem já teve
otite ou teve filho com otite, sabe da dor que é quando é uma coisa tipo leite que infecciona mesmo. Dá uma dor horrorosa, normalmente é de noite. Nunca vi coisa igual. Sempre, né? Nesses problemas não acontecem de Sempre. dia, mamãe, tá? Não. Ai, Clarice, quanta dica boa, né, gente? Mas assim, ó, o nosso café longo já terminou. Nós vamos agora, então, para as perguntas. Shot de expressinho, vamos. Que medo. Essa parte bem pessoal, assim. Vamos ver se eu vou Ui. saber responder. Ah, essa é a parte que você tem de saber responder. Sim, sim. A parte bem Vamos humana da história. saber, né? Deixa eu pegar aqui Tomar um golinho de água. perguntinhas. Então, vamos lá, minha amiga. Uma experiência, aliás, um lema de vida. Qual é o seu lema de vida para nós? Então, Aline, essa pergunta me faz pensar muito, assim, um lema, né? Porque a gente tem um certo arcabouço de princípios, de cuidados, né? E a gente, ao longo da vida, até vai mudando, aperfeiçoando eles, né? Ainda bem a gente não fica parado. Mas tem uma coisa que diariamente na minha vida eu peço, para ser um instrumento de paz, onde eu estiver. Que eu possa ser uma pessoa que leve algo bom, construtivo, que com cada um, no dia que eu cruze, eu possa fazer a diferença, sabe? Lançar um olhar bom, poder atender com carinho, com cuidado. Então, isso é algo assim muito importante, né? E uma outra coisa ao longo da evolução da vida que mostra que para a gente ser esse instrumento, a gente precisa estar com a gente bem, bem com a gente mesmo. Perdão, troquei até a ordem. Isso até me emociona muito, porque às vezes a gente descobre isso a duras penas. A gente se desdobra todo, a gente cuida de todo mundo, e a gente se descuida da gente, do equilíbrio, da paz interior da gente. E a gente só pode cuidar bem de quem está na volta, amar de verdade, se a gente está bem com a gente, né, Aline? Não é à toa Então, que a gente se gosta tanto, né? Umas filosofias de vida bem parecidas, né? bem parecidas, eu sei. Muita gente conversa sobre. Clarice, uma experiência que você não viveria de novo. Sabe que fiquei pensando assim também. Difícil, eu não achei uma que eu diria que eu não viveria, sabe? Porque eu acho que também não deixa de ser um lema. Eu procuro aprender com tudo que eu vivo. Eu procuro sempre tirar uma lição assim para as coisas que eu vivo, sabe? Tornar aquilo algo, mais uma pedrinha no meu aprendizado, sabe? Na minha casinha. O que eu não repetiria, mas aí não depende de mim, né? São acidentes. Teve coisa muito feia que eu já passei na minha vida, assim, de acidente, que estava com meu filho junto e tal, mas aí não cabia a mim controlar, né? Então, se eu pudesse não repetir, eu não repetiria. Sim, Mas outras coisas eu acho que não, assim, eu acho que mesmo troca de curso, né? Troca de trabalhos, são coisas que fazem parte para a gente amadurecer. Procuro olhar assim. Então vamos para outro lado. Que experiência você viveu, que você viveria de novo, que você indica que a gente viva? Ai, Aline, é uma experiência que eu tenho vontade de fazer muito mais na minha vida. Já fiz um pouquinho, mas quero mais. Viajar. Viajar, eu acho que é uma das coisas, assim, um dos maiores aprendizados que a gente tem. Pelas pessoas do lugar, a comida, a cultura do lugar, a história, a natureza diferente, os climas. Eu já vi que tu... Eu já viajei aqui te ouvindo. Eu acho que é uma das experiências assim que se as pessoas puderem, né, é uma coisa que eu desejo fazer muito. Mas outra experiência também que eu fui aprendendo ao longo da vida é o meditar, né? Aquela coisa da gente realmente se dar um tempo no dia para parar, para respirar, para poder enxergar para dentro, isolando um pouquinho o fuzuê todo que a gente vive, porque a gente vive muito acelerado, né, Aline? Eu sou uma pessoa com tendência à ansiedade. Então, pela vontade de fazer muita coisa. Eu sou muito ativa, eu sou muito... gosto de fazer muita coisa. Acho que uma vida é pouco, sabe? Então, eu sou assim. Então, às vezes,
Como eu me identifico com tudo isso, parece que sou eu que estou falando. Então, às vezes, eu preciso parar. E eu senti que isso me fez muito bem para localizar aquilo que naquele momento realmente é importante de eu viver. Né? É, a meditação nos salva, né? Em muitos momentos. É, Aline, ainda bem que a gente já descobriu. Eu sei. Uhum. E assim, o meditar, às vezes a gente tem aquela ideia que tem que ser uma coisa absolutamente zen, isolada. Tem muitos jeitos da gente meditar. Às vezes, contemplares a natureza já é uma meditação, né? Eu acho que isso é importante, porque senão parece uma coisa do outro mundo. Não, não é Tanto que a gente do esteja outro em mundo. silêncio, A minha é né? bem chão. Silêncio interior e aí tá valendo, né? É. Parece um livro. Um livro? Pois então, como é difícil escolher um livro, né, Aline? Ainda bem, porque eu já li muitos na minha vida. Eu sempre fui uma leitora, rata de biblioteca desde de pirralha. Eu vou falar dos mais recentes, então, porque eu acho que assim são os que estão mais vivos na memória. Eu estou descobrindo mais o José Saramago, por exemplo. Eu li o Memorial do Convento. E para quem lê Saramago é interessante, no início eu brigava um pouco com aquele jeito dele escrever sem pontuação. Então, mas depois eu fui pegando um outro lado de arte que ele tem ali, sensacional, sabe? Que é o único jeito de escrever, o único jeito de entender aquele como ele escreve. Então, eu gostei muito da experiência do Memorial do Convento. E eu estou lendo um que está apaixonante, eu não consigo desgrudar do livro, parece que eu estou dentro de um filme, que eu estou em outra dimensão, A Queda de Gigantes, do Ken Follett. Estou adorando, neste momento é o que eu estou lendo, e é uma trilogia, eu já vi que depois eu vou ler o outro. Tem umas 1000 páginas, mas eu estou assim, ó. Ele começa no tempo da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, e aí pega personagens, as suas famílias, a sua cultura, e o que vai acontecendo, né? Aproximando esses personagens ao longo da história. Muito interessante. Que legal. Clarice, qual é o melhor momento do dia para você? Pode ser 2? Ela tá burlando todo o café expresso já, né? Pode ser 2, então. Bom, então tá, você tem que escolher eu vou dizer o final do dia, pronto. Eu gosto do final do dia, eu gosto de ser aquele momento que a gente avalia o dia, vê tudo que fez, aconteceu, volta ao silêncio interior, justamente, de ter aquele momento nosso, sabe? Um momentinho assim de olhar a família, né? Mas depois um momentinho nosso para escolher alguma coisa para fazer também diferente. Muito bem. Qual é a tua mensagem, Clarice? É uma mensagem. Eu rascunhei uma coisinha aqui. Bom, assim, eu acho que uma das coisas muito importantes, e aí entra a meditação, todo esse percurso de amadurecimento que a gente tem na vida, é que cada um vai identificando qual é a sua missão, né? Quem eu sou? O que eu faço por aqui? Né? Quem são as pessoas que estão na minha volta? O que eu posso fazer onde eu estou com os meus talentos, com os meus dons, com aquilo que eu trago dentro de mim, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente tenha uma abertura, a coragem de mudar em determinados pontos da nossa vida, para que a gente possa percorrer esses caminhos da melhor forma possível. Porque a gente, às vezes, se acomoda, né, Aline, em situações que estão numa caixinha mais pronta e que nem sempre são essas as que a gente deveria estar percorrendo, né? Então, que a gente tenha a coragem, assim, para poder ir melhorando a vida da gente de modo a encontrar paz, equilíbrio, e com isso a gente poder estar melhor onde a gente está. Com certeza, que linda mensagem. Clarice, minha querida, para terminar, como fã de Harry Potter que sou, minha pergunta agora é: se você olhasse no espelho de hoje, Zé, de onde você enxerga o desejo mais profundo do seu coração, o que você enxergaria? Que coisa difícil, minha amiga Aline. Uma pergunta difícil, a gente é do meio acadêmico, só tem pergunta difícil. Não. Não, justamente, é que é uma coisa assim bastante verdadeira e íntima dentro da gente. Eu acho que eu enxergo hoje a necessidade de novas experiências na minha vida. Os desejos profundos, assim, de ver onde o coração me leva, sob vários aspectos. Né? De lugares, de fazeres, e
de amores, quem sabe? Isso aí, né? Estão precisando disso cada momento da vida a gente precisa de coisas novas e diferentes também, né? Marícia, Experiências amei. novas nos movem. É isso aí. Amei essa conversa. Quanta informação boa, quanta informação importante. Tenho certeza que o pessoal que acompanha o LEN, que acompanha as minhas páginas no Instagram, no Facebook, vai adorar e vai aproveitar bastante esses riquíssimos conhecimentos que você trouxe para nós. Muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam. Deixe aqui o seu coraçãozinho, se você curtiu. Deixe comentários aí para a gente seguir interagindo. E a gente se vê nas próximas postagens, próximos coffees. Até mais, gente. Vamos seguir aprendendo? Vem comigo. Obrigada.